Eu saldo a você com a paz do Senhor Jesus. Eu quero declarar através dessa mensagem o poder e a autoridade que Jesus concedeu à sua vida para você vencer e triunfar contra toda a hoste da maldade, contra toda investida do inimigo da tua alma, para tentar roubar, matar, destruir e desunir a sua vida. Jesus liberou sobre a tua vida o poder e a autoridade, e eu quero que você conheça a partir de agora esse poder e aplique em sua vida e seja vencedor e triunfe sobre todo o mal, e a partir de hoje você possa viver em vitória plena, constante e abundante em sua vida. Eu quero mostrar para você no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, onde nos declara essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, quando os apóstolos foram, pregaram a palavra, pregaram o Evangelho, os 70 que Jesus havia enviado, e quando eles retornaram, nos diz assim no versículo 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus deu poder e autoridade aos discípulos para eles irem pregarem, anunciar o reino de Deus, declarar a vinda do Filho de Deus e a manifestação dessa promessa tremenda, gloriosa, que Deus havia falado no passado por intermédio dos profetas, mas agora estava se cumprindo e se realizando no meio deles. Eles foram, e o inimigo se levantou para tentar atrapalhar, impedir e até mesmo não permitir que a mensagem fosse proclamada. Sabe o que aconteceu? O diabo foi derrotado, o inimigo foi derrotado, foi despojado e caiu por terra pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas essa autoridade é acompanhada com o poder e a virtude do Espírito Santo. E Jesus declarou aqui, eu vos dei poder. Você tem poder, você tem autoridade por intermédio de Jesus Cristo, o teu Salvador, o teu Senhor, para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Aplica esse poder, aplica a autoridade no nome de Jesus Cristo sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre a tua esposa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre tudo que você tem. Declare com a tua boca, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a proteção de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre estas coisas. E eu repreendo, neutralizo e expulso e quebro toda a investida do mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu já libero sobre a tua vida toda a influência do mal, toda a seta do maligno seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Você pode ver que quando Jesus estava fazendo isso, ele estava cumprindo uma promessa. Isaías, capítulo de número 49, nos declara a seguinte palavra, 49, versículo 24, diz assim, tirar-se-á presa ao valente, ou os presos escapariam do tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Eu contenderei com os que contendem contigo, e a teus filhos eu remirei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seus próprios sangues se embriagarão com vinho. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Era essa a palavra, era essa a declaração do povo naquela época, tanto literalmente como figuradamente. Nós fomos levados em cativeiro, nós estamos presos, nós estamos totalmente subjugados. Deus falou, será que não pode sair? Será que não pode libertar? Pode sim, eu sou poderoso, eu sou o Senhor, eu pelejarei por vocês, eu resgatarei, remirei, os seus inimigos serão derrotados, serão despojados e destituídos, mas vocês verão a salvação do Senhor. Esta palavra se cumpriu e se cumpre na tua vida. No passado eram tirânicos, eram reis impiedosos, hoje é o inimigo com toda a sua fúria investida contra as nossas vidas, mas o poderoso do passado é o poderoso do presente, seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que age e opera e que nos remiu com sangue para manifestar a glória. Olha outro fato interessante em Isaías 53, versículo 12, ele declara,
pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele levou os teus pecados, ele intercedeu pela sua vida, ele perdoou tuas falhas e os teus erros. Por isso o inimigo não tem mais poder na tua vida, o inimigo não tem mais legalidade na tua vida. E aquilo que ele levou, que ele roubou, que ele tirou da sua vida, Jesus promete, através dessa palavra profética em Isaías 12, ele vai repartir para ti. Deus vai despojá-lo e vai repartir esse despojo contigo. Você vai ser restituído, restaurado novamente pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se você receber a palavra profética, confessá-la na tua vida e aplicá-la pelos teus lábios no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa que está escrita aqui e que você tem que tomar posse. Jesus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, se você ler aqui Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, você vai ver no versículo 20, ele fala assim, ó: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus declarou que o valente, que é o inimigo, com seus anjos, seus principados e potestades, ele vem, ele domina, subjuga, escraviza, e ele faz uma cerca, uma proteção, e ele tenta guardar e proteger. Mas Jesus é mais valente, é o maior valente, é o valente dos valentes, é o todo-poderoso. Ele vem, derrota, subjuga, despoja da armadura e reparte os despojos. Só Jesus tem esse poder está em Jesus, mas ele libera sobre a tua vida, como ele falou aos discípulos, ele fala contigo: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Se você está sofrendo retaliação, algum dano, use essa autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo, e você verá a manifestação do poder da virtude de Deus na sua vida. Tome posse, como ele fala aqui, ó, o outro mais valente, ele vem, tira-lhe a armadura e reparte os seus despojos. Por quê? Porque Jesus está declarando: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, porque certamente é chegado o reino de Deus. Esse reino chegou, ele está presente. Nós nos tornamos participantes por intermédio de Jesus Cristo, e o dedo de Deus, que é símbolo do Espírito Santo, está conosco e habita em nós. Então tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 2, nos declara a ação de Jesus Cristo, o que ele fez e realizou para abençoar o homem, a mulher e a humanidade. Diz assim, 2,14, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ele aniquilou o diabo. Ele neutralizou, ele desfez todas as obras do diabo, porque ele se fez semelhante a nós, ele viveu como nós durante 33 anos e meio, para manifestar esse poder, esta vida, essa autoridade. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para que agora você aplique, viva, desfrute e vivencie esta realidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há mais morte, não há mais destruição, há poder, vida e autoridade no nome de Jesus Cristo sobre a tua vida. É o que está declarando a palavra aqui, Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, declara que Jesus Cristo, e tendo despojado os principados e a potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Paulo está usando a figura de linguagem da entrada do triunfo, quando os generais romanos venciam o exército inimigo, ele tirava todas as armaduras, deixava o inimigo nu, e os soldados, os generais romanos vinham marchando na frente, e os inimigos derrotados, acorrentados e nu, vinham atrás para serem humilhados, desprezados, e para serem submetidos a toda sorte de humilhação. Por quê? Para mostrar o poder do reino que estava vencendo. E Jesus está declarando aqui que ele venceu, ele triunfou na cruz sobre os principados e potestades, os despojou e os expôs
publicamente ao desprezo eterno. Não tenha medo das palavras do inimigo, não tenha medo das afrontas dele, não tenha medo das obras dele. Maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. O que está em ti é o capitão da tua fé, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E você tem poder e autoridade pelo Espírito Santo para aplicar na sua vida. E quando os principados e potestades e as hostes da maldade se levantar contra você, você abre a tua boca e declara: vocês já foram derrotados, despojados e expostos publicamente a desprezo eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia, eu te repreendo, e eles vão sair e vão ser repreendidos e neutralizados pelo poder do nome de Jesus Cristo através do Espírito Santo na tua vida. É isso que a palavra está declarando aqui. Por isso, como que você deve fazer, qual a sua atitude, qual a maneira que você deve se comportar? Efésios, capítulo 6, é um capítulo muito conhecido, então eu vou ficar do versículo 10 ao versículo de número 13, diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Servista, tome posse dessa força, seja ungido da plenitude do Espírito de Deus na sua vida. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. São as armas que Deus te concedeu através do poder do Espírito Santo, e você deve se revestir, deve estar plenamente usando-as espiritualmente, porque a tua luta não é contra o seu vizinho, nem contra o seu amigo, nem contra aquela pessoa que te maltrata, persegue, é contra os principados e potestades que estão por trás. Neutralize pela raiz e tudo vai mudar na sua vida. Deus te deu poder e autoridade, e as armas dele e a armadura dele, para que você possa resistir e permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor, conquistando, crescendo, ampliando os teus termos e desfrutando das realidades da promessa de Deus na sua vida. E alegrando, por quê? Porque você não somente está aprendendo isso, mas você está aplicando a sua vida pela fé, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado na tua vida, e a tua família e aqueles que estão em volta de você desfrutarão da paz, da segurança e da bênção de Deus. Eu quero declarar aqui para você, aonde que você deve aplicar essas armas. Você pode ficar até surpreso, mas em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 em diante, diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, derrubando os raciocínios, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Você viu onde que essas armas e o poder e a virtude dessas armas tem que ser aplicada? A área que o inimigo trabalha para nos derrotar, nos oprimir, nos abater e até mesmo nos cativar? Raciocínio, conhecimento, pensamento, a mente. Ele trabalha na mente. E quais são as setas dele, as armas dele? Palavra de incredulidade, palavra de desânimo, palavra negativas, palavras que duvidam da palavra de Deus, das promessas de Deus, palavras que são liberadas, que mexem com o teu sentimento e o amor, procurando te derrubar. Mas você tem as armas poderosas de Deus, que destrói toda a fortaleza e que leva você a conhecer, experimentar, vivenciar e aplicar o poder de Deus na tua vida, a autoridade que Jesus te deu para vencer toda e qualquer estratégia, ardid, artimanha e arma que o inimigo usa contra a sua vida. É isso que a palavra de Deus declara, é isso que eu quero que você tome posse nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumpra a obediência, pratique, obedeça, memorize a palavra de Deus, decore a palavra de Deus e libere a palavra de Deus pela fé, através dos teus lábios, que é a espada do Espírito, para cortar, despojar, destituir, aniquilar toda e qualquer força, poder e artimanha do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra, olha que mensagem, olha que realidade gloriosa, que na tua vida vem estar este cântico de um grande guerreiro, chamado Davi, pôde escrever
em 2 Samuel, capítulo 23, e ele declara por que ele escreveu de uma maneira figurativa da vitória. Diz assim: são estas últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, Deus quer te exaltar, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel, o Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha boca, o poder e a arma, a espada do Espírito. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel em mim me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã, ao sair do sol de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva, que faz brotar na terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura? Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não se pode tocar neles. Mas todo aquele que os tocar deve usar uma ferramenta de ferro e a haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Ele está descrevendo que a unção do Espírito de Deus, a palavra de Deus na vida dele, ele vai sair, ele vai progredir, ele vai prosperar, ele vai frutificar, ele vai ter colheita, vai ter abundância e vitória. Assim foi a vida de Davi, porque ele liberava a palavra de Deus, ele declarava a palavra de Deus, a unção de Deus estava na vida dele. Ele usou o poder e a autoridade, governo. É isso que você tem. Você foi chamado por Jesus Cristo e tem poder e autoridade para repreender toda a força do inimigo. Os filhos de Belial aqui são as ações dos inimigos. São os inimigos da nossa alma. No nome de Jesus Cristo, nunca procure enfrentá-los sem as armas, sem aquilo que Deus te deu e te revestiu e te capacitou para ser vitorioso. E creia, o príncipe, o capitão da tua fé é forte e poderoso. Ele é tremendo nas suas ações e nas suas realizações. Tome posse pelo Espírito Santo, aplique em sua vida e você verá a tua vida sendo transformada, mudada, construída, edificada nas grandezas e na maravilha do reino de Deus, como declara o apóstolo João. E eu termino essa palavra citando lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, Deus guarda e o maligno não toca. Se você crê no Evangelho, se você tem fé em Jesus Cristo e confessou o Senhor Jesus Cristo, você nasceu de Deus, você é guardado, protegido por Deus e o maligno não toca. Então o que você deve fazer quando ele investir contra a sua vida? Repreenda, neutralize-o em o nome do Senhor Jesus Cristo, segundo o poder e a autoridade que Deus te deu. E eu termino esta meditação contigo, declarando o que Jesus falou no capítulo 10, versículo 18 de Lucas, onde nós começamos essa meditação. Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nessa peleja, nessa guerra, nessa batalha, você é mais do que vencedor, você já venceu, porque aquele que te deu poder e autoridade já triunfou, e agora ele quer que você use e aplique para que se torne realidade e verdade na sua vida, pelo poder do Espírito Santo. Então, que hoje você possa alegrar isso aqui, ó, mas alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no céu. O teu nome está escrito no céu. Você é filho de Deus, você é herdeiro do reino. O Senhor dos exércitos, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu, triunfou. Aí embaixo dos pés dele estão os principados e potestades, e sobre a tua vida está a unção do Espírito Santo. Não aceite, não permita, não dê brecha, nem legalidade ao inimigo agir na sua vida, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, expulse-o, repreenda-o, tire ele, quebre todos os planos dele, e ele vai ser derrotado, colocado debaixo dos teus pés, e você vai viver uma vida de vitória, de triunfo, de júbilo e regozijo, celebrando as verdades do Evangelho, que é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Você crê? Tome posse e seja vitorioso, em nome de Jesus Cristo.